Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando em mais uma aula do nosso cargo de apoio administrativo da Secretaria de Educação do Estado do Acre. Dando continuidade às nossas aulas de conhecimentos específicos, hoje vamos para aula 5, né? Já vimos aí nossa aula 1 de administração pública, 2, 3 e 4 de direito administrativo, noções básicas, então fechamos essa parte de direito administrativo e hoje vamos ter uma aula super tranquila, tá? Bem leve mesmo, que é a aula sobre ética profissional. Então lá no seu edital tá cobrando ética profissional, relações interpessoais e a ética no serviço público. Primeira coisa, eu já recebi muitas dúvidas sobre isso. Professor, eu tenho que ler o decreto de ética, tenho que ler o Estatuto do Servidor Público. A banca não está cobrando isso, tá? O que a gente entende aqui que a banca quer? Algo bem superficial mesmo. Conceitos básicos de ética profissional, relações interpessoais. Então, não está exigindo nenhum decreto, até porque o decreto 1171, que é o decreto de ética super conhecido, né? Ele é exclusivo do servidor do Executivo Federal. Então, nem para a União inteira ele serve. Ele é do servidor do Executivo Federal. Tá? Então, não tem lógica a gente estudar, a não ser que a banca colocasse ele de forma expressa no seu edital, que eu já vi acontecer, tá? Então, concurso estadual, municipal, cobrar o decreto 1171, mas a banca cobrou de maneira expressa. A banca só colocou aqui ética profissional, relações interpessoais e a ética no serviço público. Então, a gente não vai estudar nada que seja codificado, nada que seja de lei, porque não está cobrando. O que a gente vai estudar? Questões superficiais, conceitos, algumas palavras que caem em prova, algumas características. Vocês vão ver pelas questões que apesar de serem questões de outras bancas, né, que a banca de vocês não tem tantas, não tem nenhuma, na verdade, questão de ética mesmo, bem tranquilas. Então, aqui é um assunto que você, indo no bom senso, você não tem dificuldade, tá? Então, aqui é ter bom senso. E aqui eu vou tentar passar para vocês algumas coisas que vocês podem acabar escorregando, né, numa questão ali, tentando achar demais com aquela coisinha comum do dia a dia. Então, a gente vai tentar aqui fechar tudo que seja possível de cair na sua prova. Mas acredito que as questões de ética vão ser facílimas e você, com puro bom senso, consegue resolver. Então, vamos lá. Origem etimológica da palavra. O que significa ética? Tá? Então, hoje a gente tem tantos conceitos de ética. Etimologicamente, que é a origem da palavra, né? Vem do ethos, grego ethos, que significa caráter, modo de ser. Hoje, a ética deve ser entendida como um conjunto de princípios básicos que visam disciplinar e regular os costumes, a moral e a conduta das pessoas. Então, a ética é um conjunto de princípios básicos para se viver em sociedade. Esse conjunto de princípios que o ser humano tem e que veio através da cultura dele, mantém o ser humano vivendo em sociedade e esses princípios regulam ele para não fazer algo que está ali fora da moral e da conduta das pessoas. A ética também pode ser compreendida como a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, tá? Você já se pensou, por que você, mesmo em calor absurdo, você não sai pelado no meio da rua? Isso são princípios que a gente aprendeu desde o berço. A gente não sabe nem explicar por quê, mas é assim. Então, a ética, a moral, ela anda mais ou menos nesse sentido. É o que a gente aprende, é o que te deixa confortável vivendo em sociedade, tá? Então, um conjunto de princípios básicos que vão te disciplinar, vão te regular a não fazer certas coisas que estão ali fora da curva do aceitável moralmente pela sociedade. E o que seria essa ética, então, profissional? Que é isso que a banca quer, ética profissional. A ética profissional vai ser o conjunto de princípios morais aplicados onde? No exercício de uma profissão. E também aplicável no serviço público, né? O servidor público nada mais é do que um profissional. Então, conjunto de princípios morais que devem ser seguidos no exercício da sua profissão. Isso é ética profissional. Pode acontecer da banca vir cobrando ali de acordo com o teu cargo, né? Eu já vi algumas questões aí, principalmente do IBAD, que para cargo de motorista, que eles utilizam ali o exemplo do motorista para tentar puxar para um lado ético.
Pensando no cargo de apoio, assistente, auxiliar administrativo, 3 pontos aqui chamam a atenção. O primeiro e o segundo podem até parecer repetidos, mas tem ali uma pequena diferença, que é o sigilo, a confidencialidade e a honestidade. Você, como administrativo, como apoio administrativo, assistente, auxiliar administrativo, você precisa ter esses 3 elementos que são considerados quando se fala em ética. Primeiro é o sigilo. O sigilo é a capacidade de guardar informações importantes. Quais informações? Qualquer uma. Qualquer uma. Sigilo, qualquer uma informação importante. Não é o sigilo lá da lei, que aquilo lá já é legal, né? Você tem o dever de fazer aquilo ali. Esse sigilo aqui, voltado mais para ética, é a questão de que você não sair falando o que passou pelas suas mãos, o que você ficou sabendo através do seu trabalho. Isso engloba tanto coisas profissionais como coisas pessoais. Então, por exemplo, você recebeu uma correspondência da empresa, você como administrativo vai passar quase tudo pela sua mão, tá? Recebeu uma correspondência, abriu, fez o encaminhamento e é algo assim bem interessante que todo mundo gostaria de saber. Você vai contar? Não é classificado como sigiloso, mas é algo que todo mundo gostaria de saber, que estava um comentário na empresa, no órgão, uma coisa do tipo. Você vai contar? Não pode, sigilo. Você ouviu o seu chefe ao telefone falando, confiando que você está ali trabalhando, ele falou ao telefone, dizendo que o seu colega de trabalho vai ser encaminhado para a corregedoria, alguma coisa do tipo. Você vai sair correndo para contar para o seu colega? Claro que não, isso é sigilo. Então, o teu chefe falou ali algo que está dentro da legalidade, né? Ninguém sabe o que seu colega fez, confiando em você, tá? Então, isso é a parte do sigilo. A confidencialidade diz respeito a informações sigilosas mesmo, aquelas informações que além de ser um dever, né, legal, previsto em lei, também entra na parte do seu bom senso de entender. Às vezes nem sempre vai vir lá uma correspondência com o nome sigiloso, bem grandão. Você precisa ser capaz de identificar que algo não pode ser comentado, que algo não pode ser passado para frente, tá? Então, isso seria confidencialidade. Na sua prova, pode cair até falando como se fossem sinônimos, não tem problema também. Honestidade é a capacidade de você mostrar sinceridade, confiança, probidade, tá? Mesmo quando não está sob supervisão de um superior. Então, quem é honesto, ou é honesto o tempo todo, ou ele não é honesto, tá? Então, não tem esse negócio de ser só honesto na frente dos outros. Mesmo quando não está sob supervisão do seu superior, tem a questão da honestidade. Cumprir horários, não usar equipamentos para fins particulares, não sair no meio do expediente, tudo isso engloba a ética. Beleza? Alguns princípios éticos. Vocês vão ver que algo bem basicão mesmo, todos vocês já sabem disso, mas é bom a gente dar uma repassada, que vai que lá na hora da prova dá um bug na cabeça, né? Então, aqui alguns princípios éticos devem ser seguidos. Ser educado e cortês com todos os funcionários da empresa. Empresa aqui a gente pode entender também como órgão público, lá onde você vai trabalhar. Não utilize recursos da empresa para fins pessoais. Eu estou fazendo faculdade e eu vou imprimir todas as minhas apostilas, todos os meus materiais, meus trabalhos lá no setor que eu trabalho. Não, aquilo ali, isso aí é antiético, né? Você está utilizando recursos do órgão, recursos públicos, recursos do povo para algo particular seu. Seja discreto no exercício de sua profissão, não saia contando tudo que você vê, tudo que você passa. Eu, por exemplo, no meu caso, que sou policial, muita coisa a gente fica sabendo até antes, né, com antecedência, coisas que saem ali no jornal pela metade. Não é de bom tom, não é ético você sair comentando as coisas que você vê no exercício da sua profissão. Seguir as normas administrativas, as normas estão lá para serem seguidas, tá? Então, portarias que são baixadas lá no seu órgão, no seu setor, elas são para ser seguidas e você deve seguir, isso é ser ético. Seja respeitoso com seus superiores hierárquicos e não só com os superiores, mas também com os colegas de trabalho. Então, não interessa se o colega está numa hierarquia superior ou inferior à sua. Ser respeitoso é com todo mundo, então isso é ser ético. Vista-se adequadamente ao ambiente de trabalho. Isso aqui, né? Meu corpo, minhas regras, eu me visto do jeito que eu quiser. Ótimo, faça o que você quiser. Mas no ambiente de trabalho, principalmente com atendimento ao público, trabalhando ali em nome do Estado,
a gente tem que ter uma vestimenta adequada ao ambiente de trabalho. Ah, se eu ter uma vestimenta adequada, é andar com a saia lá no pé, uma blusa. Não, não precisa ser nada disso. Não precisa nada ser exagerado, não precisa ser extremamente formal, dependendo do seu cargo. Um cargo de apoio administrativo não precisa ser nada exagerado, de formal, mas andar de forma discreta e o minimamente formal, né? Não precisa você estar de roupa social, mas o minimamente formal. Uma calça jeans, sem muita informação, uma blusinha básica, já está de bom tamanho. Sapatinho fechado, não tem, então é vestir de forma adequada para o seu trabalho. Já já a gente vai dar uns exemplos ali para frente. Ah, professora, mas quando eu chegar lá eu vou me vestir do jeito que eu quiser. Pode vestir, mas agora a gente só precisa acertar questão na prova, né? Evite fofocas e discórdias. Isso aqui, ó, destrói o ambiente de trabalho. Aí já entra até lá na parte de relações interpessoais. Tá? Fofocas e discórdias. Evite isso. Chegou para você uma fofoca? Pare por ali mesmo, não passe ela para frente. Não crie discórdia. Um colega acabou falando mal de outro para você, cabe ali, não dê bola, não leve para frente, não vá contar para outro colega, para evitar discórdia, né? Para evitar brigas. Não seja egoísta na transmissão de experiências e conhecimentos aos colegas de trabalho. Todo mundo tem uma primeira vez no trabalho. Você estiver lá no seu trabalho 4, 5 anos, você vai estar sabendo, dominando tudo que você tem que fazer. Chegou um colega novo, seja respeitoso com ele, ensine o que ele tem que fazer. Você um dia também, agora vocês vão entrar, vocês vão ser novatos. Vocês vão precisar de quem está lá dentro para passar o serviço. A gente estuda aqui toda essa teoria para passar na prova, mas lá no trabalho é algo diferente. É algo prático, dá um nervoso de fazer e se eu fizer errado. Então, você vai precisar de quem já está lá, de quem já está, quem já aprendeu, quem já sabe como é que é, da experiência dos mais antigos. E da mesma forma, quando você for o mais antigo, ajude quem está chegando, quem está começando, tá? Isso também faz parte da ética. Não se utilize de informações e influências para conseguir vantagens pessoais. Isso aqui é muito óbvio, né? Algumas imagens para ilustrar melhor. Olha só isso aqui, ó. Vira o olho mesmo, não sou obrigada a gostar. Quem nunca trabalhou com uma colega assim, ou um colega também, né? Que revira o olho para tudo. O colega tá falando, aí revira o olho. O chefe às vezes está falando. No serviço público tem muito isso, né? Que as pessoas têm se confiam. Ah, eu não posso ser demitido. Pode ser demitido sim, tá? Pode ser demitido sim, dependendo do que fizer. A estabilidade não segura ofensa aos princípios, a ética não. Então, isso aqui, ó, seja sincero, seja honesto. Se algo não está gostando, chama o chefe para conversar, chama o colega para conversar. Mas isso aqui é muito feio, já vi muita gente fazendo isso aqui. O chefe falando, passando alguma instrução e a pessoa tá desse jeito. Olha aí, ó, vestimenta adequada. Preciso ir toda formal, social, gastar dinheiro com roupa? Não, mas também não precisa ir desse jeito para um ambiente de trabalho, né? Fofoca, olha, passando fofoca para frente. Aí é que eu até achei essa imagem na internet, que eu achei muito interessante, que são alguns comportamentos éticos, antiéticos, né? Que não devem ter no ambiente profissional. Então, reclamão, ó, aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo. Nada para ele tá bom, nada tá bom. O fofoqueiro, que fica falando da vida dos outros. O atrasado, as questões falam muito, tá? De questão de horário. Então, chegar no horário, cumprir o seu expediente como deve ser, é uma maneira ética de você ser o servidor e você devolver para o povo o que ele está te pagando, tá? Então, o atrasado, antiético também. O cri-cri. Sabe aquela pessoa chata que fica... Tudo ali vê um defeito? Isso é o cri-cri. O folgado, preguiçoso, enrolão. Chega até no horário, cumpre o expediente. Só que o expediente dele não vale de nada, né? Passa lá enrolando, é folgado, passa o trabalho dele pros outros, nunca termina nada. O grosseiro, que ninguém pode falar nada, que ele já vem com 7 pedras na mão. O mal-humorado, que a gente tem nem coragem de falar com ele, porque ele já tá com a cara tão feia que é difícil até de chegar perto. O mentiroso, sempre está faltando com a verdade. O livro aberto, o que é o livro aberto? Fala tudo para todo mundo.
fala da vida dele, fala da vida dos outros, é o famoso no guarda-segredo, né? Esses princípios são apenas exemplos. Aí como é que você vai agir na prova? Você precisa ter bom senso. Bom senso na hora de resolver questão. Não é difícil de saber qual é o certo e qual é o errado, né? Você tem que pensar que o profissional antiético, ele vai prejudicar a preservação das informações, né? Nos órgãos públicos passam muitas informações que precisam ser guardadas ali momentaneamente, ou ser mantida mesmo em sigilo. Relacionamento interpessoal nas equipes, tá? Então, o antiético, ele vai prejudicar a empresa, o órgão público nesses dois aspectos. Preservação das informações e prejudicar o relacionamento interpessoal nas equipes. Imagina uma equipe cheia de gente fofoqueira, chata, reclamando, não tem como ir para frente, né? Relações interpessoais e éticas. As relações interpessoais é justamente essa parte do relacionamento entre pessoas. Você vai trabalhar todo santo dia. Olha, eu trabalho de 7 da manhã até 2 da tarde. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 7 horas diárias, e às vezes até mais, no meu caso, que a gente precisa ficar um pouco mais, com as mesmas pessoas. Então, eu passo mais tempo com essas pessoas do que com os meus pais, que hoje eu não moro mais na casa deles, eu só vejo eles ao final de semana assim, outro não. Então, eu convivo muito mais com essas pessoas do que com os meus pais. Então, imagina ser um ambiente pesado, imagina ser um ambiente conflituoso. Isso prejudica o trabalho? Óbvio, isso vai prejudicar. E quando a gente está falando de órgão público, de Estado, a gente está prejudicando o Estado, a gente está prejudicando o povo que está pagando para aquelas pessoas ali trabalharem. Então, numa empresa privada vai dar problema, no órgão público também vai dar muito problema. Então, essa relação interpessoal é a forma que o indivíduo se relaciona com o outro, tá? E como que a gente vai encaixar a ética aqui? Em tudo. A gente viu aqui os comportamentos antiéticos, o reclamão, o fofoqueiro, o cri-cri, o folgado. Isso tudo impacta nas relações interpessoais. Então, vamos ler os textinhos aqui, que a maioria desses textinhos eu tirei de questões, tá? Então, já ajuda até a gente. Indivíduos com comportamento ético adequado tendem a manter um melhor relacionamento interpessoal. Óbvio, né? Um ambiente de trabalho com conflitos interpessoais, colegas que discutem, não se falam, fofocas constantes, sumiço de objetos constantes, gera um ambiente improdutivo e pouco eficiente. No ambiente de trabalho, principalmente no serviço público, trabalhamos com pessoas de diversos lugares, diferentes pensamentos, religiões e pensamentos. Ser ético é saber respeitar diferenças, não confundindo o pessoal com o profissional para gerar uma organização agradável. Tá? Então, vocês que estão entrando no serviço público, todo mundo tem opinião diferente. E qual é, assim, a grande diferença do serviço público para uma empresa privada? Lá na empresa privada, vamos pegar aqui a empresa X. A empresa X é evangélico. Qual que é evangélico não, né? Vamos ser mais corretinhos. Vamos colocar aqui cristão. 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 E vai para a igreja com frequência, é um homem atuante dentro da igreja e ele é o dono da empresa. E como dono da empresa, ele escolhe os funcionários. E ele é livre para escolher quem ele quiser. Tem as questões de discriminação, de preconceito, uma pessoa pode processar dizendo que só não foi contratada porque foi alvo de discriminação. Pode acontecer, mas na prática ele só vai contratar quem coaduna com os pensamentos dele. A empresa é dele, ele que montou, é ele que gere, é ele que corre os riscos dessa empresa quebrar ou não, e ele que vai dirigir essas pessoas no trabalho. Então, ele vai escolher funcionários de acordo com os pensamentos dele, de acordo com o que ele considera ético, tá? Porque a ética aqui nem sempre vai ser igual para todo mundo. O conceito de moral, principalmente, nem sempre vai ser igual para todo mundo. Então, ele que vai escolher. Agora, quando a gente está falando de Estado, quando a gente fala de órgãos públicos, de setor público, aqui o negócio é mais diferente. Porque a gente tem uma coisinha chamada princípio da impessoalidade. E
E as pessoas não podem ser escolhidas por alguém. O que a gente faz para entrar? O que vocês estão fazendo? Vocês estão estudando para passar num concurso público. E concurso público não vê o quê? Nota de prova, se você passou ou não passou, se você cumpriu os requisitos exigidos no edital. É pronto. Não está preocupado com como você pensa, qual é a sua religião, como você se comporta. Então, o concurso público, o órgão público tem essa questão. Aí pode acontecer coisas bem diferentes do que aconteceria dentro de uma empresa privada. Olha só isso daqui. João, cristão fervoroso, faz questão de pregar o evangelho por onde passa. Esse é o João. Já a Maria é ateia, faz questão de explicar fundamentos científicos para provar que Deus não existe. E o Mário fala abertamente que fuma maconha de forma recreativa e é a favor da liberação da maconha. Olha só que 3 pessoas. São 3 pessoas. Quem tá certo, quem tá errado? Não existe isso. Não sei quem tá certo, quem tá errado. Não tem isso. Esse aqui tem o pensamento dele, essa daqui tem o pensamento dela, esse daqui tem o pensamento dele. São pessoas com pensamentos, condutas e religiões divergentes. Aqui a gente não sabe nem que religião ele tem. Esse daqui diz que não tem nenhuma e esse daqui é cristão. E aí, o que é que a gente faz? Todos passaram no mesmo concurso e trabalham na mesma sala. Isso é possível de acontecer? Muito possível de acontecer. Tá? Fizeram uma prova, passaram e vão trabalhar no mesmo canto. Ou vocês acham que o Estado vai separar? Vamos pegar só gente, só cristão, só ateu para trabalhar junto? Não existe isso. Então, podem trabalhar. E como que essas pessoas devem se comportar? O João vai ficar pregando para Maria para tentar converter ela. A Maria vai tentar ficar explicando para o João para mostrar para ele que Deus não existe. O Mário vai chamar todo mundo para fumar uma maconha junto, para parar com briga. Não tem. Então, qual é a única forma de isso aqui dar certo? Respeito. Respeito e profissionalismo. O João não tem nada que está pregando para Maria, a Maria não tem nada que está explicando para o João, e o Mário pode fumar a maconha dele no horário livre dele. Dentro do órgão público, dentro do setor, todos eles têm que ser cortês, respeitosos, e um com o outro, e agir de forma profissional, para que o trabalho flua e a sociedade agradeça por isso. Afinal, eles estão lá para isso, para trabalhar, fazer o que é o trabalho a qual eles foram contratados. Tá? Compreenderam isso? Então, isso aqui é bem... As relações interpessoais e éticas é isso, principalmente baseada no respeito. E isso daqui, ó, já vão se acostumando. Vocês vão encontrar pessoas completamente diferentes no ambiente de trabalho de vocês. E aqui eu trouxe para vocês algumas palavras que são comuns de aparecer em prova e às vezes por você não saber a diferença, você não saber o significado dela, você não consegue resolver a questão. Então, são algumas palavras bem simples e que cai bastante em prova. Primeira palavra, simpatia. Essa daqui todo mundo quase sabe, né? Simpatia é o sentimento de afinidade que atrai e identifica as pessoas. É uma sensação espontânea que leva o indivíduo a estabelecer uma harmonia com o outro, permitindo a criação de laços de amizade. A simpatia pode ser compreendida como um estado de humor que visa a aproximação, mesmo entre desconhecidos. Então, todo mundo sabe o que é uma pessoa simpática, é aquela pessoa com o riso aberto, é uma pessoa que se mostra permissiva para o outro se aproximar. Então, não tem aquelas pessoas que mesmo você nem se conhecendo, mas ela já te abre ali um sorriso, já puxa um assunto, te deixa à vontade, parece que vocês já se conhecem. Essa é uma pessoa simpática. E o que é uma pessoa empática? Qual a diferença da simpatia para empatia? A empatia já não tem mais essa questão de sorriso, de criar um laço, ela é mais algo mais interno. E a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, tá? De se colocar no lugar do outro, compreendendo os seus sentimentos, desejos, crenças, ideias e valores. É uma habilidade socioemocional que permite reconhecer, compreender e reproduzir as emoções alheias. Olha só. Vamos supor aqui que a Maria cresceu numa família que nunca apresentou nada para ela de vida cristã. Então, ela cresceu com pais cientistas que ensinaram isso para ela e ela acredita fielmente nisso. Só que a Maria é uma pessoa que tem muita empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E a Maria já ouviu o João falando que desde que ele se entende por gente que ele vai para a igreja.
As fotos dele, bebezinho, é na igreja. Ele foi apresentado na igreja pequenininho. Os pais dele são cristãos. Então, ele cresceu vendo isso. Então, a Maria consegue compreender por que que o João faz tanta questão de explicar isso para ela, de querer que ela acredite que Deus existe, porque para o João, tudo que ele aprendeu está em volta disso. Então, na verdade, não é nem porque ele está com preconceito contra ela, mas porque ele acredita fielmente que a Maria não vai se salvar caso ela não aceite que Cristo existe, tá? Então é mais ou menos nesse sentido. A Maria não acredita no que o João fala, ela não quer seguir o que o João segue, mas ela compreende ele, ela se coloca no lugar dele, na cabeça dela ela pensa, ele não tem como pensar de outra forma, ele nasceu assim, ele foi criado assim, tudo que ele sabe está em torno disso. Então ela se torna uma pessoa que compreende, certo? Outra forma de empatia também, por exemplo, um chefe que se coloca no lugar de uma servidora que está com um filho doente em casa e tenta ajudar de todas as maneiras, ao invés de cobrar o trabalho dela, ele se coloca no lugar dela porque ela sabe que ela está ali com a cabeça, mas tá presente no trabalho, mas a cabeça está em casa pensando no filho que está doente, alguma coisa do tipo. Então, a empatia é isso, capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Isso daqui, gente, evita muito conflito, muita confusão. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você compreende por que às vezes a pessoa é meio grosseira, por que às vezes a pessoa é irritada, por que a pessoa te deu uma certa resposta, por que uma pessoa fala certos tipos de coisa, tá? Então a empatia é maravilhosa. Você ter essa qualidade de se colocar no lugar de outra pessoa é uma característica incrível. Já a apatia, aí vocês se atentem às palavras, tá? Porque pode aparecer lá simpatia, empatia e apatia. Você tem que ficar ligado no contexto. A apatia é um estado emocional de indiferença e neutralidade, caracterizado pela falta de motivação e de interesse em situações sociais e emocionais. Sabe aquele colega assim que não quer nada? Ai, vamos fazer um final de ano do setor pra gente, vamos fazer um amigo oculto, vamos sair para um almoço, fazer um churrasco. Aquele colega que não tá nada, parece que tudo para ele não tem graça, é indiferente. Ele nem é grosseiro, mas ele não é simpático, ele é apático, tá? Então, o apático é uma pessoa indiferente, ele é neutro, para ele tanto faz. Outras palavras que também podem aparecer. Sinergia. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é o antagonismo. O antagonismo é um estado de rivalidade e oposição. Rivalidade e oposição. Entre pessoas, na coletividade ou entre sistemas. Então, imagina que num determinado setor tem 3 pessoas. O servidor A, o servidor B e o servidor C. Cada um pensa de um jeito e cada um quer impor somente a sua opinião. Então, tudo que o B fale, o A já invalida de cara. Tudo que o C fala, o B já diz que está errado. E eles vivem assim, nessa questão de rivalidade e oposição. É o famoso cobra engolindo cobra, né? Então, isso é antagonismo, rivalidade e oposição. Já a sinergia é uma cooperação harmoniosa. A sinergia é algo surreal. Quando 2 ou mais pessoas trabalham em sinergia, o feito daquele serviço, o feito daquela obra é muito maior do que se pegasse 3 pessoas fazendo separadas. Como assim? Então, vamos pegar aqui de novo nossos servidores A, B e C. Cadê? Perdi minha caneta. Então, aqui, ó, servidor A, servidor B, servidor C. Então, imagina que eles trabalhem separadamente. Eles só seguem metas individuais. Então, o A faz o serviço dele sozinho, o B faz o serviço dele sozinho e o C faz o serviço dele sozinho. Então, aqui um gerou um, aqui gerou um, aqui gerou um. Então, normalmente, essas 3 pessoas trabalhando individualmente, a gente tem 3. Quando eles trabalham em sinergia, quando eles estão trabalhando em cooperação, em sinergia um com o outro, de maneira unida, essa soma aqui do que eles fizeram juntos vai dar mais que 3. Vai dar mais que 3, tá? É tipo um casamento. Um homem ganha 5 mil por mês.
Uma mulher ganha 3 mil por mês. Trabalham em lugares diferentes e ganham isso. O homem não consegue sozinho comprar uma casa. A mulher não consegue sozinho comprar uma casa. Juntos, quando eles casam, eles compram uma casa, mais um carro e ainda tem um meninozinho para gastar dinheiro. E aí? Isso é sinergia, tá? Então, a sinergia é isso, uma cooperação harmoniosa entre duas ou mais partes que resulta em um efeito maior do que cada parte individualmente. Seguindo aqui, proatividade. Isso aqui, bem conhecido, né? Mas vai que alguém não sabe. É a capacidade de agir de forma antecipada, assumindo a responsabilidade por situações e tomando iniciativa. Gente, não tem nada pior do que você trabalhar alguém que fica esperando ser mandado de alguma coisa. Só faz alguma coisa se o outro chegar lá, o chefe chegar lá e diz, faz isso, isso, isso. Aí se mandou fazer só isso, ele percebeu que estava faltando alguma coisa, ele não faz porque não foi mandado fazer aquilo. Tá? Então, a proatividade é agir de maneira antecipada e assumir responsabilidade. Então, você não precisa tá alguém te mandando toda hora. Você sabe o que tem que fazer e você só pode ser proativo, na verdade, deve ser proativo para fazer aquilo ali, mesmo sem alguém ter que mandar você fazer aquilo ali. Você já sabe o que tem que fazer e sempre melhorar, né? Sempre fazer da melhor forma. Outra palavra é altruísmo. Altruísmo é o oposto de egoísmo. Então, a pessoa egoísta quer tudo para si, não quer nada para os outros. O altruísta não. O altruísta ele tem disposição de ajudar e cuidar de outras pessoas sem esperar nada em troca. Nada em troca. Então, o altruísta é assim, ele quer ajudar os outros. Às vezes ele pega até, se sacrifica pessoalmente para ajudar outra pessoa. Uma vez a gente estava dando aula e teve um colega que passou mal. Ele tem problema com epilepsia, eu acho, e ele acabou passando mal e ele ficou muito atordoado dentro de sala, não tinha tomado o remédio dele. E ele anda de ônibus porque não pode dirigir. E o nosso presencial, né, ali perto do terminal, e isso estava na metade da aula ainda, assim, já na semana de reta final para a prova. Já era o restinho ali das aulas para a prova. E diante disso, ele ficou muito mal, ele ficou atordoado, todo mundo ficou meio assim, né? Eu não podia parar a aula naquele momento, liguei pro Lázaro e pro Jefferson. E duas alunas, duas colegas, que nem eram amigas dele, não eram próximas dele, sentavam lá atrás, levantaram no meio da aula, perderam a aula, parte ali da aula muito importante para elas, que a prova estava muito em cima, e foram de ônibus em casa deixar esse colega para que ele chegasse em segurança com medo dele de acontecer alguma coisa. Então, isso é altruísmo. Elas colocaram ali um sacrifício pessoal, perderam a parte de aula, poderiam simplesmente ser egoístas, isso não é problema meu, tô nem aí. Mas elas fizeram isso, levantaram da aula, foram na casa dele, de onde deixaram ele e voltaram para a aula. Então, achei muito bonito da parte delas e é um exemplo perfeito de altruísmo. E o que uma organização busca? Busca sinergia, né? Sinergia o quê? Pessoas trabalhando em conjunto e gerando produtividade, gerando eficiência num ambiente agradável. Pessoas simpáticas, pessoas empáticas. Em contrapartida, a presença de profissionais antiéticos e apáticos pode levar ao antagonismo, onde há uma oposição constante entre os colaboradores, levando ao fracasso da organização. Então, a gente busca na administração pública, nos órgãos, nas organizações em geral, mais sinergia e menos antagonismo. Perfeito? Nada muito difícil, né? Bem tranquilo. E aqui, a gente tem um cara famoso em prova, trouxe aqui só um conceitozinho dele para desencargo de consciência, né? Ética, sobretudo, tem seu papel providencial nas relações entre indivíduos, principalmente nas relações interpessoais nos ambientes profissionais. É preciso enfatizar a importância dos valores éticos nas relações, a fim de mostrar que estes valores contribuem para o sucesso e a saúde das relações nas organizações em geral. E que estes valores éticos tendem a ser propagados para que profissionais de qualquer segmento vejam que a ética é a melhor solução para problemas relacionados à má-fé em relações profissionais, seja em qualquer que for o ambiente de trabalho. Tá? Então, em qualquer tipo de ambiente de trabalho, a ética é sempre muito bem-vinda. E a ética no serviço público especificamente? A ética no serviço público é um compromisso do servidor com a verdade,
a justiça e o bem comum. Então, o servidor ele tem que pensar nada mais, né, que ele está atendendo, que ele está trabalhando para quem paga ele, que é o povo. Então, ele tem sempre que ter esse senso de verdade, de ser justo e do bem comum. No serviço público, além das regras legais, o que seriam regras legais? As leis, que já têm normas que o servidor tem que cumprir. Então, além dessas leis, o servidor precisa ainda obedecer regras morais e éticas, que, quando legalizadas, podem ser objetos de coação. Algumas regras éticas, como, por exemplo, o decreto 1171, no governo federal, ele é legalizado. Quando ele é legalizado, aí ele pode ser objeto de coação. O que é a coação? Exigir esse comportamento. Então, lá no decreto de ética, o servidor deve agir com urbanidade. Urbanidade é o quê? Ser, no mínimo, um pouquinho simpático, né? Dar bom dia, boa tarde, não ficar olhando para os outros com cara feia. Então, isso aqui, ó, ele é obrigado, porque está legalizado. Fora esses que está legalizado, tem todos esses princípios éticos que a gente acabou de ver. Então, nessa parte da ética, o servidor não está adstrito somente ao que está legalizado. Olha essas questões aqui para referenciar bem o que a gente está falando. Isso daqui é da Banca Quadrix. No exercício das diversas funções públicas, além das normas vigentes nos órgãos e nas entidades públicas, que regulamentam a forma de agir dos agentes públicos, devem ser respeitados os valores éticos e morais que a sociedade impõe para o convívio em grupo. Olha aí, ó, éticos e morais que a sociedade impõe. Então, tá certíssimo. Além das normas vigentes, ainda tem que seguir esses valores éticos e morais que a sociedade impõe. Então, está corretíssimo. Essa daqui da Funiversa. A ética no setor público materializa-se, entre diversos outros aspectos, na contratação de obras, serviços, compras e alienações mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Eita, mas isso aqui pegou tão específico. Por que isso aqui está certo? Por que isso aqui é ética? Olha só, assegure, aqui deu um exemplo de licitação, de contratação, mas que assegure igualdade de condições entre todos os concorrentes. Isso aqui é o quê? É bem comum. Isso é impessoalidade, então isso tem tudo a ver com ética. Então pode até te dar um exemplo assim bem específicozinho, mas se trouxer para esse contexto geral de ser ético, tá corretíssimo também. A conduta ética dos servidores não apenas reflete seus valores pessoais. É isso daqui que vocês têm que ter em mente quando fala da ética no serviço público. Então, a conduta ética dos servidores não reflete apenas seus valores pessoais, mas também molda a imagem e a eficácia do Estado. Um servidor comprometido com a ética, a probidade e a integridade contribui diretamente para uma administração pública respeitável e confiável. Além disso, o princípio da legalidade, que delimita as ações do Estado, é um componente fundamental dessa estrutura, garantindo ao cidadão seus direitos e liberdades. Olha só, eu sou policial civil e já ouvi várias vezes as pessoas falar: nossa, eu fui na delegacia, eu fui tão mal atendida. Aí, claro que dá uma chateaçãozinha na gente, né? Porque a gente é da instituição e se dói. É tipo falar de irmão, só a gente que pode criticar, os outros não podem. Mas, normalmente, provavelmente, essa pessoa teve uma má experiência com um mau servidor, que tem em todos os cantos, né? Com um mau servidor e foi mal atendido. Então, vamos supor que o Chiquinho, lá, policial, atendeu uma pessoa super mal. Foi super ríspido, não deu a menor atenção, fez lá um BO de qualquer jeito. E essa pessoa saiu com essa imagem. Ela vai falar para essa pessoa que foi mal atendida. Ela vai dizer por aí: olha, o Chiquinho me atendeu muito mal. Nossa, o Chiquinho... Não, ela vai falar: a Polícia Civil me atendeu muito mal. Eu fui na delegacia da Polícia Civil e não resolveram nada. Eu fui na Polícia Civil. Então, é o Estado que vai pagar por isso. Então, a forma que você age, ético ou antiético, não vai refletir em você somente nos valores pessoais, mas vai refletir na imagem do próprio Estado, tá? Então, lá você não é o fulaninho, o João, o José, a Maria, a Raimunda, não é o Chiquinho. Lá você é o Estado e você tem que preservar essa imagem do Estado. Olha essa questão VUNESP. Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive.
para ser classificado como um profissional ético, o agente administrativo deve aplicar-se em. Então, aqui trouxe bem uma questão de agente administrativo, né? Olha só, diversidade. Aí aqui a gente vai por eliminação, né? Poderia até ser de diversidade, você compreender a diversidade. Autoridade, depende muito do contexto, né? Competição, essa eu tenho certeza que não. Aqui a gente ficaria numa dúvida, que tipo de autoridade? Um servidor autoritário? Aí já não seria. Ou ter autoridade de se impor, de ter presença, aí já seria bom. Então aqui não. Mas a gente tem certeza que competição não, um ambiente competitivo, que você do lado ruim não entra como ético nunca. Honestidade, honestidade sim, totalmente ético. Responsabilidade, perfeito. Justiça social, também. Agora vamos ver aqui as outras. Altruísmo, a gente já viu que altruísmo é uma coisa muito boa. Então estaria ok. Simpatia, também. Ser simpático. Submissão. Submissão é aceitar tudo de cabeça baixa. Não ter peito para nada. O Estado quer um servidor assim também? Claro que não, né? A gente não quer um servidor reclamão, que não aceita nada, que bate de frente com tudo. Mas também não quer um servidor submisso, que aceita tudo calado e não se impõe nunca. Então, tudo é questão de equilíbrio. Liberalidade. Liberalidade também a gente não consegue identificar aqui qual o sentido dessa liberalidade. Centralização, isso eu tenho certeza que não. Centralização, centralizar, não passar nada para ninguém. Imagina que você está lá como apoio administrativo, trabalhando num setor e te colocaram como chefe daquele setor. Você vai ser centralizador, deixar tudo com você e não passar nada para ninguém? Claro que não, você tem que descentralizar para o serviço poder fluir. Negociação também não tem como a gente identificar. Austeridade, o que é austeridade? Cuidado com a palavra austeridade, tá? Ela solta assim, é muito difícil de você dizer o que ela é. Tem que vir num contexto, porque a austeridade pode ser sinônimo da pessoa ser firme, ser pé no chão, ser uma pessoa séria, aí seria um sentido bom, mas também ela pode vir no sentido da pessoa ser grosseira, ser ríspida, tá? Então, cuidado com a austeridade, vai depender muito do contexto. Assim, uma palavra solta, individualidade nunca, informalidade também não, né? Dentro do serviço público você tem que ter, não precisa necessariamente ser formal demais, mas precisa ter ali uma formalidade necessária. Ser informal também não. Então, essa aqui ficou bem tranquila, né? Honestidade, responsabilidade e justiça social. E aqui eu trouxe só mais um pontinho, que esse aqui tem até lá no decreto 1171, né? Mas esse aqui é uma regra geral para o serviço público. A vida pública se integra à vida privada, então não se assuste caso você veja uma questão com esse tipo. Aí você vai pensar, nossa, mas o que eu faço no meu privado vai se integrar na minha vida pública? Totalmente, tá? Então, a vida pública se integra à vida privada vai para a vida pública. Não tem como você ser duas pessoas separadas. A atividade do servidor público não se limita a uma mera ocupação, mas sim a uma profissão. Ao assumir esse papel, os servidores carregam consigo a responsabilidade de representar o Estado e a sociedade como um todo. Isso exige a adoção de valores éticos sólidos que norteiem suas ações em todas as esferas da vida. E isso aqui, gente, quanto maior o cargo, mais isso é pesado. Então, todo mundo acha lindo o juiz, todo mundo acha lindo quanto que um juiz ganha, mas vocês têm noção do peso disso aqui na vida de um juiz? Imagina você encontrar um juiz numa balada, bebo caindo no chão. Qual seria a sua reação? É um pouco estranho, né? Ah, mas qual o problema? Ninguém pode beber, todo mundo faz isso? Não tem problema na prática. Mas o peso que ele carrega nesse cargo dele é muito difícil. Imagina você passou a professora de educação infantil. A professora de educação infantil vai ficar postando fotos seminuas, porque os alunos podem chegar nos aluninhos dela ali de 4, 5 anos. Então, isso, é esse sentido que a vida privada, ela vai na vida pública, a vida pública se integra à vida privada. Então, a partir do momento que você aceitou assumir aquele papel de servidor público, você está representando ali o Estado e a sociedade como um todo.
Então, valores éticos sólidos são extremamente essenciais para você atuar. Olha essa questão SEBRASP. A função pública dos servidores públicos deve incorporar-se à sua vida privada, a fim de que os valores morais e a boa-fé se insiram e sejam uma constante nas relações com os colegas e com os usuários do serviço. Isso aqui está perfeito, né? Correto? E não se preocupa que o máximo que vai vir é isso aqui. Eu dou exemplo para vocês para ficar um pouco mais ilustrativo. Mas uma questão não vai vir falando de roupa, de não sei quem, da professora, até porque fica um pouco chato e constrangedor, né? Já pode entrar até como questão discriminatória e tal. Então, não se preocupe que a banca não vai trazer exemplos específicos, vai trazer mais ou menos nesse sentido. A função pública dos servidores deve incorporar-se à sua vida privada. Belezinha? E aqui uma última questão pra gente, acho que é a última? Pra gente já entrar nas nossas questões mesmo aí que estão na apostila de vocês. Com relação aos princípios éticos e postura profissional de um servidor público, julguem o item correto. A. Em caso de urgência, é permitido ao servidor público liberar o acesso às informações sigilosas da instituição, bem como assinar documentos de terceiros. Eu coloquei essa questão aqui de propósito, justamente por conta dessa letra A. Olha, em caso de urgência, é permitido ao servidor liberar acesso às informações sigilosas. Gente, pelo amor de Deus. A gente sabe que o princípio da publicidade, tudo é público, mas tem algumas informações sigilosas que têm que ser guardadas. Exceção. A banca pode dizer que sua mãe está morrendo, te oferecer $1 milhão, é para salvar a vida de uma criancinha, você não vai liberar acesso às informações sigilosas, tá? Assim como você não vai retirar coisas da repartição, você não vai vender, você não vai doar nada da repartição, isso cai em prova. Então, não deixa a banca entrar na tua mente para você achar, mas é urgência. Ah, mas é para salvar uma criancinha. Não. Na prática é outra coisa, né? Na vida real. Mas para prova, quando que você vai poder liberar uma informação sigilosa? Quando você for autorizado por uma autoridade competente. Então, se a banca não disser que você foi autorizado por quem de direito, você não pode. Pode ser em caso de emergência, pode ser para salvar. Da mesma forma, já vi uma questão falando que o servidor público tal trabalhava num órgão público que tinha um monte de livros e que ninguém usava esses livros e que ficavam lá só mofando e estragando. Livros da instituição pública. Aí ele foi lá e viu que tinha uma biblioteca comunitária lá no bairrozinho que ele morava e as crianças eram doidas por livros. Aí ele pegou os livros e levou para lá. Aí está certo ou está errado? É ético ou antiético? Antiético. Ele pegou coisas da repartição, ele pegou os livros que não eram deles, eram públicos, e levou. Ah, mas era por uma boa causa, era para criança. Não interessa. Não pense em boa causa, não pense em urgência. Pode ou não pode, é ético ou não é ético. Então, essa aqui está errada. B. Deve exercer a profissão com zelo e probidade. Zelo, ok. Probidade e honestidade, ok. Executando suas tarefas em relação de dependência a seus superiores, de forma que dentro de suas atribuições só ele possam resolvê-los. Você vai ter relação de dependência, você deve obedecer, ter uma hierarquia com seus superiores, mas de dependência não. Lembra que a organização quer pessoas proativas. Então, você não tem que depender do teu chefe para fazer suas coisas, não. Alguma coisa mais complicada ou mais difícil que precisa de uma autorização, ok. Mas é uma relação de dependência com o superior, não. C. Deve pautar-se nos estritos limites da moralidade administrativa, agindo de acordo com os princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfeito, tá? Isso é uma postura profissional, uma postura ética. Obedecer os limites da moralidade e agir de acordo com os princípios constitucionais, além das outras normas, né, públicas. D. Um servidor público deve resguardar todas as informações do setor em que atua, impedindo que os dados sobre qualquer ação pública sejam de conhecimento do cidadão. Olha só, a gente viu lá que um profissional, ele tem que ter sigilo, confidencialidade. Aqui é para ele não sair fofocando para todo mundo, gente. Mas na repartição pública, as informações são públicas. A gente viu, né? Princípio da publicidade, tudo é público. Então, se for algo do serviço dele, que é um cidadão lá que está requerendo, e essa informação é pública, ele tem que passar, ele tem o dever de passar.
Agora, aqui está dizendo, ó, que um servidor público deve resguardar todas as informações do setor, impedindo que os dados sobre qualquer ação pública. Não, ele não tem que impedir nada, é tudo público. Quando que ele vai impedir? Quando essa informação for sigilosa, que é uma exceção, tá? Agora, isso significa que ele vai sair fofocando para os colegas? Não. E vou começar outro só com umas questões, tá? Então, até já já. Então, vamos lá para as nossas questões. Como eu adiantei para vocês, né, não tem questões da banca Nosso Rumo, mas eu trouxe aqui algumas bancas, algumas questões mais ou menos no estilo que a gente espera que venham. Questão número 1. Olha só, uma questão da FGV, né, que é considerada uma banca super difícil e exigente. Olha como não tem nada demais, porque não tem como pegar muito pesado nesse assunto. Assinale a opção que apresenta um exemplo de comportamento assíduo, correto no ambiente profissional. Chegar atrasado ocasionalmente, então aqui ele está já pedindo um comportamento específico. O que é a assiduidade? Chegar no momento certo, cumprir expediente, ser assíduo, e todo dia e chegar no horário certo. Então, chegar atrasado ocasionalmente é ser assíduo, tá correto? Não, né? Não é ser assíduo. Ser assíduo é chegar todo dia no horário e não faltar. Faltar sem aviso prévio? Também não, isso não é ser assíduo. Cumprir regularmente o horário estabelecido? Aí, ok. Vamos ver se não tem uma mais correta que essa, né? Sair mais cedo sem justificativa, de jeito nenhum. Participar esporadicamente das reuniões de equipe. Participar esporadicamente, só às vezes? Não, né? Tem o dever de participar das reuniões. Então, letra B aqui é o nosso gabarito. Cumprir regularmente o horário estabelecido. Bem tranquilo. Questão número 2. A postura ética é de suma importância no ambiente de trabalho. Assinale a alternativa correta em relação ao tema. A. Manter uma postura ética no ambiente de trabalho contribui para um ambiente de confiança e respeito mútuo entre colegas e superiores. Olha que coisa mais linda. Acho que já encontramos nosso gabarito, né? B. Obter vantagens pessoais indevidas no serviço público é um exemplo de comportamento ético? Claro que não, né? Obter vantagens indevidas não é nada ético, é antiético. Especialmente se for para uma causa nobre. Não me interessa se a causa é nobre. Se foi uma vantagem indevida, eu não estou sendo ética. Então, essa daqui já está errada. C. Compartilhar informações confidenciais da empresa com amigos e familiares não é considerado uma violação ética, desde que não haja lucro envolvido. Não, gente, compartilhar informações pode ser de graça, pode ser uma fofoca sem nada a ver, mas você já está violando a ética, tá? E também, eu contei só para minha família, do mesmo jeito. É antiético compartilhar informações confidenciais. D. É ético aceitar presentes de alto valor de fornecedores ou cidadãos como forma de agradecimento pelo serviço prestado. Isso aqui é algo que é muito explorado em prova. A questão, você pode receber presente de alguém? Às vezes você vai prestar um serviço. Eu já trabalhei em delegacia do interior e isso é muito comum. Às vezes você está fazendo só o seu trabalho, mas você resolve um problema que a pessoa apresentou, que o cidadão apresentou. E às vezes a pessoa fica tão agradecida, que ela quer te recompensar de alguma maneira, ela quer te dar alguma coisa. E aí, o que você vai fazer? Você vai recusar? Você não vai aceitar? Depende, né? Às vezes a pessoa chega lá, por exemplo, eu já ganhei queijo, já ganhei um pó de doce, já ganhei essas coisinhas assim, não tem problema. A pessoa chega lá de todo bom grado, né? Às vezes vem de longe lá, muita gente de ramal, de longe, vinha fazer alguma coisa e lembrava e trazia. Aí uma rapadura, um negócio, você não vai rejeitar, até por conta da pessoa, né? Pra agradar também, que ela vai ficar feliz de você receber aquilo ali. Mas você não pode estar aceitando presentes pelo seu trabalho. Aí a banca aqui foi muito boa, que ela colocou aqui presentes de alto valor. Não vai receber, eu com o delegado que eu trabalhava, a gente já recebeu proposta de, vou dar R$ 1.000 para vocês, não sei o quê. Não, de jeito nenhum, nunca, 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 nunca. Vou encher o tanque da viatura de gasolina. Não, 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 não. Então, esse tipo de presente, principalmente quando a gente percebe ali que a pessoa está querendo agradar para conseguir mais alguma coisa, de jeito nenhum. Então, é sempre não, tá? Então, é ético aceitar presente de alto valor? Não, não é nada ético.
Usar o cargo para influenciar decisões em benefício próprio ou de amigos é uma prática comum e aceitável. Lógico que não, pode até ser uma prática comum, infelizmente, mas não é nada aceitável. Então, isso é antiético. Então, percebem que não tem nada de muito difícil? Você consegue com bom senso responder isso? 3. Qual atitude promove a ética no ambiente de trabalho? Olha só, que foi a Banquibade e o cargo era de motorista. Então, ele utilizou exemplos, situações relacionadas ao cargo. E eu acredito que pode até vir assim para vocês também, relacionadas ao cargo de vocês. Qual atitude promove a ética no ambiente de trabalho? A. Fazer uso do veículo oficial para fins pessoais sem permissão. O motorista, ele fica com um veículo oficial. Se ele usar para fins pessoais sem permissão, ele está sendo ético? Óbvio que não. Cumprir rigorosamente os horários de trabalho estabelecidos? Isso sim é ser ético. Durante as viagens, não respeitar os superiores e os colegas? Claro que não, nada ético. Ao transportar passageiros, não conferir se todos estão com os devidos cintos de segurança? Isso aqui é algo que entra na ética do motorista. Por quê? Porque tem a ver com a função dele, né? Com a função dele. Então, se ele não conferir se todos estão com os devidos cintos, ele está faltando com o serviço dele. Então, nesse caso aqui, ele não estaria sendo ético. Manipular documentos e registros, manipular, né, alterar, deixar do jeito que ele quer, para benefício próprio, também nada ético. Então, aqui a gente fica com a letra B, cumprir os horários. 4. A observância dos princípios da ética profissional pode contribuir significativamente para estabelecer e manter um ambiente de trabalho saudável, produtivo e harmonioso entre os colaboradores. Assinale a alternativa que indica uma dessas formas de contribuição, tá? Então, aqui uma contribuição ética para manter o ambiente saudável, produtivo e harmonioso. A. Incentivando competição desleal? Óbvio que não. Estabelecendo padrões de comportamento ético e respeitoso? Perfeito, né? Maximizando, aumentando a desconfiança entre a equipe? Não. Desencorajando o espírito colaborativo? Também não. Criando um clima de confronto excessivo? Também não. Então, aqui só pode ser letra B, bem tranquila. 5. Essa aqui eu achei bem legal, essa questão, bem elaborada. Um servidor público, ao ser designado para uma nova equipe de trabalho, percebe que há conflitos entre os membros da equipe, o que está afetando o desempenho e a qualidade dos serviços prestados. Considerando os princípios de relacionamento interpessoal e a conduta ética, como o servidor deve proceder para ajudar a resolver essa situação, tá? Então, fulaninho de tal chegou numa equipe nova e viu que o bicho lá estava pegando, né? Então, a relação interpessoal lá estava péssima. O que ele pode fazer para ajudar nessa situação? Aí aqui tem 5 condutas e você vai ter que dizer quais são verdadeiras. Então, vamos lá. 1. Essa daqui pode ser uma casca de banana, viu? Essa 1. Então, já vamos aprender aqui para você não errar na sua prova. O servidor deve manter-se neutro, evitando interferir os conflitos para não criar mais tensões na equipe. E aí, aparentemente, parece estar certo, né? A gente olha assim, ficar na dele, não vai interferir para não criar mais tensões. Só que se ele não, mesmo que ele não interfira para criar mais tensões, as tensões já existentes vão continuar. E isso está afetando o ambiente de trabalho. E lembra que a organização quer? A organização quer pessoas proativas, quer pessoas empáticas, tá? Então, não quer pessoas apáticas, pessoas neutras, pessoas que não fazem nada, que precisam sempre alguém estar mandando alguma coisa. Professora, mas isso aqui tem nada a ver com a função dele, mas a ética não tem só a ver com a função. Então, aqui trouxe um exemplo bem legal para você ver que não é só cumprir o seu papel, não é só chegar lá e fazer o seu trabalhinho que você tem que fazer. Então, aqui, ó, se manter neutro não é um ponto que estaria ok. Então, isso aqui está errado. Se ele se manter neutro, ele não vai ajudar. E aqui está perguntando, ó, como ele deveria proceder para ajudar a resolver essa situação. 2. Então, essa daqui não. A 1 não. A 2. O servidor pode tentar mediar os conflitos, promovendo o diálogo entre os membros da equipe e incentivando a colaboração mútua. Perfeito. Mediar, tentar promover o diálogo, tá excelente. 3.
A abordagem ética do servidor deve incluir a valorização da diversidade de opiniões e o respeito pelas diferenças pessoais e profissionais entre os colegas. Imagina que todo esse conflito aqui fosse por conta daquele quadrinho que eu mostrei lá na aula, um que era cristão, a outra que era ateia, o outro que era a favor da liberação da maconha. Imagina que foi isso. Aí imagina que esse servidor, ele é a favor do cristão. Ele deve manifestar isso? Não. Para ele tentar resolver esse conflito, para ele tentar mediar, a abordagem dele deve incluir a valorização da diversidade de opiniões e o respeito pelas diferenças pessoais e profissionais entre os colegas. Então, aqui ele estaria agindo perfeitamente. 4. Se necessário, o servidor pode relatar a situação aos superiores, sugerindo intervenções mais formais para resolver os conflitos. Nem sempre ele vai conseguir, porque normalmente a gente está na mesma hierarquia, não há um respeito ali, né, de você chegar e tentar conversar alguma coisa. Então, o que ele pode fazer se ele não estiver conseguindo isso aqui? Ele pode relatar para os superiores, explicando e sugerir uma intervenção mais formal ali por parte dos superiores para tentar resolver esses conflitos. É diferente, ele não está fofocando dos colegas para os superiores, Ele está relatando uma situação para tentar resolver. Então, isso aqui está correta também. 5. O servidor deve identificar os membros da equipe que estão causando mais problemas e solicitar sua remoção imediata para melhorar o ambiente. Parece fácil, né? Mas aqui, a gente é servidor público, gente. Não dá para tirar ninguém assim, não. Não é igual na empresa pública, demite. Manda embora. Não existe isso. Então, você não tem como se livrar das pessoas, não. São servidores concursados. Então, não tem isso aqui, não, de remoção imediata porque está causando conflito. Então, isso aqui está errado. Então, aqui certo só 2, 3 e 4, que fica a nossa letra A. 6. São atitudes éticas no trabalho, exceto honestidade. Acho que já encontramos o gabarito, né? Não, quer o exceto, desculpa. Então, honestidade é uma atitude ética. Respeito à hierarquia e normas da empresa também é uma atitude ética. Senso coletivo também, desrespeitar os colegas de trabalho, esse é o nosso exceto, não é uma atitude ética. Bem facinha essa questão. 7. Sobre a ética no serviço público, a disciplina é o modo de agir que demonstra constância e método. Então, a pessoa ser disciplinada. É considerado uma conduta compatível com a disciplina. Então, disciplina é uma conduta ética? Sim. Qual dessas condutas aqui é compatível com ser disciplinado? A. Discutir ou questionar ordens legítimas do superior por não gostar dele. Isso não tem nada a ver com ser disciplinado, né? Ser disciplinado, você vai aceitar as ordens legítimas dos seus superiores. E você só vai questionar alguma coisa se você não estiver entendendo, para melhorar. Você não vai ficar discutindo porque não gosta do seu superior, não. Chegar no horário de trabalho com frequência regular e cumprindo a jornada de trabalho. Perfeito, né? Uma pessoa que chega no horário, tem uma frequência regular, vai todo dia e cumpre toda a jornada de trabalho. Então, essa daqui está ok. Revelar informações confidenciais e sigilosas sobre o trabalho aos amigos. De jeito nenhum, isso tem nada a ver com ser ético e não tem nada a ver com a disciplina. Constranger ou rebaixar os colegas que estão em treinamento. Ficar zoando os colegas que estão em treinamento ainda. Nada a ver, né, com ser ético. Então, aqui, nossa letra B. 8. Dentre os deveres e obrigações morais de um servidor público, destacam-se as regras elencadas a seguir, com exceção de uma que pode criar conflito de interesse. Marque a alternativa que a contém. Então, aqui, deveres, destacam-se as regras, à exceção de uma. Então, uma dessas alternativas tem uma exceção que pode criar conflito de interesse. A. Respeito ao usuário, arrendatário, autoridades anuentes, pares e aos superiores. Esses termos aqui é porque, olha o cargo, agente de fiscalização, né? Mas aqui o geral é o respeito. Respeito a todo mundo, usuário, autoridades, isso aqui está ok, né? Isso aqui não gera conflito de interesse. Imparcialidade no ato fiscalizatório. Quem está fiscalizando é um agente de fiscalização e ele precisa ser o quê? Ele precisa ser parcial. Então, se ele agir com imparcialidade, ele vai criar um conflito de interesse. Então, aqui nós temos o nosso gabarito. Educação, cordialidade, firmeza no trato com os intervenientes do ato fiscalizatório, isso aqui está ok. Isso aqui poderia... Aqui está muito óbvio, né, que é a letra B. Mas,
Firmeza no trato com os intervenientes. Isso aqui não significa que a pessoa está sendo antiético, não, tá? Principalmente um fiscal de alguma coisa, ele precisa ser firme no que ele fala para que as pessoas possam obedecer. Então, isso aqui está tudo ok, essa letra C. D. Manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. E, gente, eu confundi aqui bonito, ó. Eu li aqui imparcialidade como se fosse parcialidade. Não vou nem apagar essa parte do vídeo, não, tá? Vai continuar assim mesmo. Erro do ao vivo. Isso aqui não é nosso gabarito, não. Aqui tá certíssimo. Ele foi imparcial. Vocês devem estar pensando aí, eita, a professora tá doida. Imparcialidade está ok. Aqui seria errado se tivesse parcialidade. Parcialidade. Aí estaria errado, tá? Imparcialidade é o correto. Desculpem. O que pode criar conflito de interesse aqui é essa letra D, ó. Manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. O que seria essa manifestação de apreço ou desapreço? Por exemplo, o chefe A saiu de férias por 30 dias. Enquanto isso, chegou um chefe B para ficar no lugar dele. Quando o chefe A voltou, aí o bendito de um servidor lá, uma servidora, subordinado, ficou falando, ai, mas o chefe B era tão legal, ai, mas ficou tão bom, pensa no mês maravilhoso, cutucando o chefe A, né, a todo momento, manifestando apreço e desapreço, falando notoriamente que preferia muito mais o chefe B do que o chefe A. Isso daqui, gente, não se faz, isso é antiético. É vedada manifestação de apreço e de desapreço dentro das repartições públicas, tá? Então, isso daqui geraria conflito. Letra D, não pode. Zelo pelos materiais e equipamentos sob sua guarda, ok. Então, aqui fica a letra D, o nosso gabarito. 9. De acordo com Bariani e Pavani, a relação interpessoal é um dos principais recursos construtivos da orientação humana. É também uma das áreas onde mais facilmente se criam os conflitos. Das alternativas abaixo, qual comportamento deve ser evitado no ambiente de trabalho? Então, deve ser evitado. Pontualidade? Não, né? Deve ser feito, não evitado. Empatia? Olha aí a palavra empatia. Se você não sabe o que é empatia, né? Então, empatia deve ser evitado, não. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se fosse apatia, aí sim poderia ser evitado, né? Cordialidade. Cordialidade é uma pessoa cordial, legal, gentil. Não precisa gostar, né? Mas é uma pessoa que conversa com todo mundo. Comprometimento também. Injúria. Injúria deve ser evitado. Injuriar, falar palavras com os outros, xingar, discriminar, injúria deve ser evitado. E aqui agora eu lembrei, eu vi essa aqui, a relação interpessoal é um dos principais recursos construtivos da orientação humana. Eu lembrei de algo interessante para falar para vocês. Pode aparecer na prova de vocês a questão capacidade técnica e capacidade de relacionamento pessoal. Olha só. Tem pessoas que têm uma capacidade técnica que é o conhecimento. Então, acho que vocês conhecem alguma pessoa assim, que tem um conhecimento absurdo, uma capacidade técnica, sabe aquelas pessoas inteligentes, que sabem fazer, só que tem uma capacidade de relacionamento pessoal horrível. Então, é uma pessoa muito inteligente, muito competente, muito técnica, só que é uma pessoa que não se dá com ninguém. Aí pode aparecer assim, sei lá, tentando colocar aqui uma valoração. O que é mais importante? Não tem uma questão de mais importante, tá? Assim, como que seria o ideal? A junção dos dois. Então, aqui um equilíbrio entre capacidade técnica e pessoal. Até porque você pode ter uma pessoa muito técnica, mas ela não vai conseguir trabalhar com ninguém. E fica inviável ela trabalhar, porque no serviço público você sempre precisa junto com alguém, né? Então, essa capacidade técnica ela é extremamente importante e necessária para o trabalho, mas ela sozinha não é suficiente. Tem que ter a capacidade de relacionamento pessoal também. 10. Sobre a ética profissional no serviço público, podemos afirmar que A.
A ética profissional é um conjunto de normas para organizar a rotina de trabalho. Será que está certo? A ética profissional é um conjunto de normas para organizar a rotina de trabalho. Bora ver se a gente encontra alguma coisa melhor? B. A ética profissional é um conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento dos servidores públicos. Aqui tá melhor, né? Olha só, organizar a rotina de trabalho não tem muito a ver com ética não, né? Por exemplo, se eu monto um protocolo de como deve ser atendido uma pessoa que chega lá, que tipo de formulário tem que dar para ela, que tipo de carimbo tem que colocar. Isso aqui é uma rotina de trabalho, a gente vai ver quando a gente for estudar a rotina administrativa. Mas não tem muito a ver com ética não, não pode ser o conceito de ética profissional. Esse conceito aqui tá muito melhor. A ética profissional é um conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento dos servidores públicos. Vamos ver aqui a C. A ética profissional é um manual para a correta execução das tarefas administrativas. Não tem muito a ver com a execução das tarefas administrativas. E ainda mais se é um manual. Não é um manual, não é algo escrito, algo previsto, algo perfeito, algo inteiro. Não, a ética é muito subjetivo, muito mais abstrata, né? Então, e não tem nada a ver com execução das tarefas administrativas. Tem mais a ver mesmo com comportamento. A ética profissional é um guia para calcular os salários de servidores. Nada a ver, né? Então, aqui a gente fica com a nossa letra B, que é o conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento. 11. O que é conflito de interesses no contexto do serviço público? Então, o que significa conflito de interesses? A. Quando o servidor atua de maneira imparcial, isso é conflito de interesse? Quando o servidor segue as normas do órgão público, se ele está seguindo as normas, não tem conflito de interesse, né? Quando um servidor coloca interesses pessoais acima dos interesses públicos. Quando o servidor busca beneficiar a sociedade. Então, olha só, quando ele atua de maneira imparcial, ele está fazendo nada mais do que a obrigação dele, né? Tem que ser imparcial mesmo. Quando ele segue as normas, também. Quando ele beneficia a sociedade, tudo isso aqui é obrigação dele. Então, tudo aqui ele está sendo ético e profissional. Agora, quando o servidor coloca interesses pessoais acima dos interesses públicos, aí a gente tem um conflito de interesses. Letra C. 12. Agir com lisura, respeitando as leis, os códigos específicos da profissão, mantendo uma conduta ilibada e não prejudicando a outrem por meio do seu exercício profissional, nem agindo apenas visando unicamente o benefício próprio. Este é um conceito de. E aí, gente? Agir com lisura, respeitando as leis, os códigos específicos da profissão, mantendo uma conduta ilibada e não prejudicando outros. E aí? Ah, professora, mas por que não pode ser profissionalismo? Aqui, gente, está falando de conduta, está falando de códigos específicos da profissão. Então, aqui a gente tem um conceito de ética, né? Para ser mais perfeito, deveria ser ética profissional, mas aqui seria ética. Isso aqui vai muito mais além do que ser profissional. 13. Ética na administração pública. Entre as opções abaixo descritas, qual descreve uma atitude antiética de um funcionário? Antiética. Elogios a um contribuinte ou colega. É antiético elogiar alguém? Não, né? Ser exageradamente atencioso ao atender um contribuinte. Não, ser atencioso nem precisava ser exageradamente, né? Mas também não está sendo antiético porque está sendo atencioso com um atendente, com um contribuinte. Tecer comentários desabonadores ou mentirosos sobre a repartição pública. Aí não tem como, né? Esse aqui é o nosso gabarito, mais antiético do que isso. Fazer comentários desabonadores e mentirosos sobre a sua repartição pública. D. Imprimir espírito de grupo no seu local de trabalho, motivar, né, falar, empreender ali um espírito de grupo, isso aqui é totalmente ético, então não é antiético. Oferecer atendimento muito lento ou indiferente durante o expediente. E aí? Qual dessas aqui é antiético?
oferecer um atendimento muito lento ou indiferente durante o expediente, mas aqui a gente tem tecer comentários desabonadores ou mentirosos. O que é pior? Aí aqui é a nossa letra C, né? Mas e aí, oferecer atendimento muito lento ou indiferente durante o expediente? Aqui eu acho que a banca deu uma pecada, né? Colocou duas situações que poderiam ser consideradas antiéticas também, só que aqui muito lento. É antiético? Depende da situação. Às vezes o servidor está com algum problema, tem alguma coisa, ou então não consegue ali digitar muito rápido. Não é porque é servidor público que vai ter que ser uma máquina, né? Então, esse muito lento, talvez a gente não poderia ser considerado antiético, assim, só por estar dizendo aqui atendimento muito lento. Ou então, às vezes, a situação era bem complicada, era muito difícil. Já esse indiferente aqui já era meio complicado, então aqui realmente gera uma dúvida, tá? Mas a gente tem que ser esperto. Isso aqui dá para entrar com recurso? Dá para entrar com recurso com toda certeza. Porém, isso aqui tá muito explícito. Tecer comentários desabonadores, mentirosos, isso aqui é muito antiético. Então, sempre vai no que é pior. Depois, se cancelar, e o importante é que você marcou o gabarito que a banca colocou, tá? Então, cuidado com essas questões dúbias. 14. Renata, servidora pública, é responsável pela análise de processos de licitação na prefeitura em que trabalha. Ela recebeu proposta de um fornecedor para acelerar a análise de seu processo em troca de uma comissão. Renata, sabendo que essa prática é ilícita, recusou a oferta. Entretanto, dias depois, Renata comentou com colegas sobre a oferta recebida, sem reportar o ocorrido aos seus superiores. Com base na ética profissional do serviço público, analise a conduta de Renata e assinale a alternativa correta. Então, olha só, a Renata é servidora e ela recebeu ali uma proposta para acelerar a análise de um processo de uma pessoa, em troca de uma comissão. Então, é algo totalmente legal, né? E ela já recusou a oferta. Só que depois ela comentou só com os colegas de trabalho e não falou nada para o chefe. Então, aqui está perguntando a conduta que seria correta de Renata. E se ela agiu corretamente ou não. A. Renata agiu de maneira ética ao recusar a oferta de comissão. Certíssimo, né? Recusou. Mesmo sem reportar o incidente aos superiores. Vamos ver a B. Renata agiu corretamente ao compartilhar as informações com seus colegas, pois demonstra transparência em suas ações. Olha só, os colegas aqui, eles não têm muito poder de fazer nada. Então, comentar isso com os colegas só é uma fofoquinha de serviço, né? Então, não ajuda em nada. C. Renata deveria ter aceitado a proposta? Nunca, né? Renata deveria, além de recusar a oferta que ela já fez, ter reportado a tentativa de suborno aos seus superiores para que fossem tomadas medidas disciplinares. Aí sim, tá? Então, quando a pessoa tem conhecimento de algo ilícito, tem que reportar isso aos superiores. Só contar para os colegas de mesma hierarquia, fazer ali uma fofoquinha, não adianta de nada. Então, ela fez certo, né, em recusar, mas além de recusar, ela deveria ter reportado isso aos seus superiores. 15. Qual é a conduta ética correta para um servidor público ao lidar com informações confidenciais? A. Compartilhar informações confidenciais com colegas de trabalho para facilitar a execução das tarefas? Óbvio que não. B. Utilizar informações confidenciais para benefício pessoal? Lógico que não. Garantir que as informações confidenciais sejam acessíveis apenas para indivíduos autorizados e tratadas com a máxima discrição? Aí sim, né? D. Ignorar a confidencialidade se a informação for considerada de interesse público. Ele não tem que ignorar nada, não. Se chegou para ele como confidencial, é confidencial. Divulgar informações confidenciais para pressionar ou negociar com terceiros? Óbvio que não. Então, aqui, letra C, nosso gabarito, garantir que as informações confidenciais sejam acessíveis apenas a quem tiver autorizado e tratadas com máxima discrição. 16. O respeito à diversidade é essencial para o bom convívio de todos, especialmente no ambiente de trabalho. Sob respeito às diversidades no ambiente de trabalho, assinale a alternativa correta. A. O servidor deve tratar os usuários do serviço público sem qualquer preconceito ou distinção,
mas ele não é obrigado a ser cortês e nem ter urbanidade com todos. Olha só, a gente falou muito da questão da relação servidor com servidor, né, com colegas de trabalho, que tem que respeitar as diversidades. Mas isso se aplica também com atendimento ao público. Você vai atender cidadão de tudo que é jeito. E você, como servidor público, você não tem que discriminar ninguém. Não é porque uma pessoa chega lá falando coisas absurdas, algo totalmente contra o que você pensa, ou tá vestido de uma maneira, ou é de uma religião X ou Y. Isso não tem nada a ver com você. Você vai estar lá como servidor público representando o Estado, sem pensar no que aquela pessoa faz. É cidadão que está precisando de um serviço público. Aí aqui a letra A está dizendo que deve tratar os usuários do serviço sem qualquer preconceito ou distinção. Perfeito. Mas ele não é obrigado a ser cortês e nem ter urbanidade. Errado, né? Obrigado sim. Ser cortês, ter urbanidade, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, está precisando de mais alguma coisa. Isso aqui tem que ter com todo mundo e é obrigado sim. B. É dever do servidor tratar todos sem nenhuma espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Perfeito, né? É dever do servidor tratar todo mundo sem nenhuma espécie de preconceito de qualquer tipo. C. O servidor deve respeitar a diversidade apenas em relação aos seus colegas de trabalho, sendo facultado a ele o respeito aos demais usuários. Isso aqui que eu acabei de falar para vocês, né? Então, esse respeito tem que ser com os colegas e com todos os usuários do serviço público. Então, isso aqui está errado. Não é facultado para ele o respeito com os demais usuários, é com todos. D. O servidor poderá fazer distinção entre os cidadãos por causa de cunho político e posição social. Deus me livre, né? Nunca. Então, aqui a gente fica com a letra B. É dever do servidor tratar todo mundo sem nenhum tipo de preconceito. 17. Quando ocioso, o que é ocioso? Fazer nada, tá fazendo nada. É aceitável utilizar recursos da empresa ou do local de trabalho para fins pessoais, incluindo equipamentos, instalações ou tempo de serviço. É errado, né? Isso aqui não tem que usar. Não existe uma situação em que você possa usar as coisas de trabalho para fins pessoais. Então, está errado. 18. Sempre que solicitado, o profissional deve compartilhar informações sensíveis ou confidenciais obtidas durante o trabalho, pois a segurança do local depende dele. Sempre que solicitado, aqui no caso seria um vigilante, né? Ele tem que compartilhar informações sensíveis? Claro que não. Depende de quem está solicitando, se é autorizado ou se não é. Não é ele que decide isso, não. Então, essa daqui também está errada. 19. É fundamental que o profissional da vigilância trate todas as pessoas com respeito e parcialidade, sem discriminar ou favorecer alguém por motivos pessoais, garantindo um ambiente seguro e justo a todos. Corretíssimo, esse aqui é para toda, aqui é porque o cargo era de vigilante, mas poderia muito... É fundamental que o profissional do administrativo trate todas as pessoas com respeito. Estaria perfeito igual. Olha aí, olha a pegadinha, gente, que até a professora caiu. Muito bom. Trate todas as pessoas com respeito e parcialidade. Olha aí, ó. Olha aí, a leitura rápida. Parabéns. É respeito e o quê? Imparcialidade. Olha a casca de banana. Errada a questão. Por isso que eu sempre coloco o gabaritozinho aqui pra gente conferir. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa última questão. Trate todas as pessoas com respeito e imparcialidade. Por isso que a questão está errada, não é parcialidade. Olha só como é fácil de cair. Então, gente, aqui nós terminamos nossas questões. Vocês viram que não são questões difíceis de jeito nenhum. O que pode acontecer? Esse tipo aqui de pegadinha ou alguma palavra que você não conheça. Eu resolvi muitas questões, praticamente as palavras assim que aparecem com maior frequência são aquelas lá que eu apresentei com vocês. Não se preocupem, se a banca cobrar algo além disso, ela tá errada, porque colocou o básico do básico e acredito de coração que é isso aqui que vai cair, tá bom? E analisei vários editais da banca de vocês, várias provas, então eu sei que vocês ficam apreensivos, com medo, será que vai cair, será que vai cair aquilo? Mas confia, vai dar certo. Esse aqui é o conhecimento que vocês têm que ter para essa parte de ética, para vocês fecharem as questões de ética na prova.
tá? Então, até a nossa próxima aula. E a gente volta na próxima aula já com arquivologia, né? Se eu não me engano, já estou finalizando a aula de vocês. Já vou gravar em breve. Então, um beijão para todos. Estou à disposição para qualquer dúvida.